gravação, depois a gente junta os vídeos. Então pronto. Então retomando aqui, gente, depois do nosso pequeno imprevisto, então analisando a história, né, da humanidade, a gente pode observar como o trabalho da engenharia, de engenheiros e engenheiras, tem proporcionado significativos avanços que fazem parte do avanço da humanidade, né? Seja na tecnologia, seja na construção, na infraestrutura das cidades. Então, se a gente pensar, indo bem mais para trás no tempo e pensar no início da utilização de ferramentas, de outras coisas, ele parte desde o controle do fogo, em que o homem enquanto humanidade, tá? Quando eu falo o homem, não é só homem enquanto gênero, mas enquanto a humanidade começou a evoluir. Então, passando pelo controle do fogo, a domesticação dos animais, a invenção da agricultura, que permitiu que os homens e mulheres, que a humanidade pudesse parar de constantemente migrar no tempo dos nômades e pudesse se estabelecer em locais e produzir o seu alimento, até a criação da cidade, tudo que dentro de uma cidade se necessita para o desenvolvimento dela, passando pelo desenvolvimento da imprensa ou construção de avião comercial, por exemplo. Então a gente vê a participação da engenharia, nós podemos perceber isso, lançando um olhar mais um olhar específico, especial, tentando observar isso, né? Então, essa habilidade do ser humano em dar forma a objetos naturais e empregá-los para determinados fins, como uma ferramenta, é considerada por pesquisadores da área, né, por antropólogos e historiadores, como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do que hoje a gente experimenta, né, do que a gente vive hoje. A partir de algum momento, a gente sabe que todo conhecimento, toda a descoberta científica, ou a invenção de um equipamento, de um software, de uma máquina, ela usa conhecimento anterior, que veio feito por outras pessoas em outros momentos. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado, essa atenção de que o que a gente estuda hoje na engenharia vem de vários anos de pesquisa, décadas, séculos, e vai continuar evoluindo assim, né? Cada um de nós, e aí que entra o papel da nossa pesquisa científica dentro da nossa instituição. Vamos falar um pouco então de algumas datas para a gente retomar. E eu vou falar isso porque daqui a pouco vai fazer mais sentido quando a gente começar a falar de tempo, né? A gente tem aqui, em registros históricos, o que hoje se tem no conhecimento da ciência, que data de 6.000 antes de Cristo, 6 milhões de anos, corrigindo, 6 milhões de anos antes de Cristo, em que a humanidade começou a desenvolver a habilidade de lidar com fogo. Isso ampliou a ocupação na Terra, a ocupação espacial dos seres humanos ao redor de todo o globo terrestre, possibilitando o cozimento dos alimentos que até, segundo as pesquisas que trabalham com isso, possibilitou inclusive a evolução do ser humano enquanto espécie, né? Um pouco mais recente, né, falando em comparação a 6 milhões, em 150 mil anos antes de Cristo, em que tem os primeiros registros da produção de artefatos de caça, possibilitando viver em grupos mais numerosos. 10 mil antes de Cristo, também uma parcela bem pequena em comparação, que tem o surgimento registrado da agricultura e posterior domesticação dos animais para a produção de alimentos ou para usar como força de trabalho. Então vejam como, se a gente pegar o tempo em que a gente nós enquanto humanidade, a lidar com o fogo em comparação ao tempo que depois, em que a gente já está trabalhando com a agricultura, esse tempo em que a gente já domina a agricultura, ele é muito pequeno comparando o tempo em que nós já utilizávamos o fogo. Isso vai dar um panorama para o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Tudo em referência, né? Uma criança de 5 anos, para ela esperar um ano é um tempo muito grande, em relação à idade que ela tem, aquilo é 1/5 da idade. Já para um adulto da nossa idade, por exemplo, um ano, ele é bem menos representativo, né? Tanto que quando naturalmente a gente vai amadurecendo e essa percepção do tempo sempre vai tendo uma referência diferente. Isso vai entrar na referência que eu quero dar mais na frente. Então, em 8.000 a.C., a gente tem o desenvolvimento da arquitetura de tijolos
e pedras, tijolos maciços de cerâmica, então, e pedras, e aí começa nesse momento os primeiros, entre aspas, engenheiros e engenheiras, em que a gente começa a construir moradia, começa a produzir os locais para se morar. Já não mora mais somente em ambientes que já estavam disponíveis naturalmente no ambiente que se ocupava. Então tem a descoberta do uso do metal, que data o cobre entre 7.000 e 6.000 a.C. e o ferro, bem mais recente, aproximadamente 1.500 a 1.000 anos antes de Cristo. Então que seria aproximadamente 3.500 a 3.000 anos atrás, o que também é, em comparação ao tempo que nós existimos, é pouco, né? E algumas outras datas. Em 3.500 a 500 a.C. surgem as primeiras civilizações consideradas civilizações organizadas, que se tem conhecimento hoje na antropologia, e dentro delas, e aí a gente pode citar várias na América Latina, como os Incas e os Maias, que depois do processo de colonização foram dizimados, mas que nós já tínhamos, que já detinham tecnologia para construção, tecnologia de vários elementos importantes para se viver em comunidade. E aí eles tinham, então, criação de técnicas de irrigação, sistema de governo, construção de embarcações para navegar, técnica de trabalho com pedra dura para moldá-las em formatos da forma de construir, como as pirâmides e várias outras construções do próprios Incas e Maias que eu comentei, moldagem do cobre e outras construções. Bem, então a gente pode observar que já tem um bom tempo então que a humanidade, comparando com a nossa idade, de cada um de nós, ela já domina algumas técnicas para construir, mas que era naturalmente uma forma bem mais rudimentar do que é hoje. Ainda falando um pouco dessas datas, de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo, tem-se o registro da escrita como forma de comunicação, para então que possibilitou o armazenamento e a transmissão de conhecimento com mais facilidade entre gerações e entre civilizações diferentes. Mas o principal fator para hoje a gente ter é o registro disso, então para que os próprios pesquisadores possam ter acesso e poder informar isso, a gente ter isso publicado em algum lugar, porque pessoas descobriram que havia esse registro a partir daquela. Então, se a gente pensar em Império Romano, em 50 anos antes de Cristo, que é data da própria, que é contemporâneo ao que essa forma de a gente marcar o nosso tempo hoje, em que já desenvolvia e construiu estradas, arenas de jogo, casas de banho, os aquedutos, que eram uma tecnologia então muito inovadora na época, no mundo todo, era o que havia de mais moderno, você transportar água e ter uma coleta de esgoto que possibilitava um ambiente com menos doenças, armazenamento de água e a própria arquitetura. E aí na Idade Média já, então a gente pensa em metade do tempo entre a contagem do ano zero até hoje, nos anos exatamente de 1200 a 1500, eu confesso que eu não sei o que marca exatamente, qual o período que fecha a Idade Média, mas passa por esse tempo em que houve um aprimoramento da atração animal, avanço na construção civil e o surgimento de regiões de manufatura especializada, que possibilitou artigos têxteis, joalheria, entre as commodities, vamos comentar esse termo usado hoje, que eram então produtos que eram produzidos em maior escala, em maior quantidade. Bem, para fechar esse tópico, então, antes de volto para falar com vocês, em 1406, em Florença, na Itália, surgiram as primeiras escolas e universidades de arquitetura e os primeiros arquitetos não práticos. O que era o não prático? Aquelas pessoas que estudavam, então, que passavam por uma formação para poder estudar o que se conhecia até então e aplicar aquilo nas construções novas. Então, se a gente pensar na arquitetura como profissão, na construção, um profissional da construção, ele começa então em 1406 como um primeiro registro que se tem conhecimento na nossa, e isso falando de Ocidente ainda, né, pessoal? Sem considerar a história oriental. Enquanto o Ocidente, a gente tem esse registro a partir de 1406. Nos séculos XVI e XVII,
Então a gente passa pela revolução do pensamento, como o pré-iluminismo e outras novidades, que a gente pode citar aqui nesse período, por exemplo, Leonardo da Vinci, Descartes, aliás, Descartes mais na frente, mas que essa revolução do pensamento em que leva a um avanço muito significativo, em que a gente sai daquela etapa do puramente empírico e começa a desenvolver mais o pensamento, desenvolver um pouco a academia e dar origem para muito do que depois se desenvolve em termos de produção de conhecimento. E a gente tem dali para cá pouco mais de 300 anos em que tudo que surge de tecnologia, eletricidade, domínio da informática, satélites, surgem muito recente. Então eu faço esse histórico para a gente observar. Será que é muito tempo que a gente já domina algumas tecnologias? Quando a gente fala em 100, 120 anos, 200 anos, né? Se a gente olhar para essa história da humanidade que passa ali por milhões de anos. Boa tarde, Juliana. E demais. Quem ainda, aproveitando que eu vou ter aqui, quem ainda não, pessoal, quem não mandou o seu nome, um oi, por favor, faça para depois eu ter o registro, tá? Por favor. Então, se a gente pensar nesse histórico, é pouco tempo, né? Então, a gente precisa olhar rapidamente para esse passado para nos situarmos. E aí, a partir do século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, que, como o próprio nome já diz, revolucionou a forma de produção, porque quando sai daquele serviço da produção manufaturada, da produção feita quase que artesanalmente, na sua integridade, e passa a ser produzida por formas mecanizadas, entre outras que surge a utilização do vapor como energia para geração de máquinas e movimentos que possibilitavam transportar ou produzir uma determinada coisa num equipamento fixo, em que o termo engenheiro teve o seu significado ampliado. Então a gente nesse momento tem um marco importante na engenharia, que é a divisão entre a engenharia do passado, e aí vou usar aspas, tanto para os dois termos, a engenharia do passado e a engenharia moderna. O que seria a engenharia do passado? Aquela em que, pegando esse primeiro texto aqui do não prático, aquela em que as pessoas construíam alguma coisa baseada na empiria, pura e simples. Então, na tentativa e erro, aprimorando aquilo que já tinha sido feito, mas muitas vezes reproduzindo, baseado no que já se conhecia, na prática. E a engenharia moderna ela vem se utilizar, então, de conhecimento científico, de estudo mais aprofundado para desenvolver a partir de uma forma analítica, que é a forma como a gente trabalha hoje, né? Usando da matemática, da física, da química, de várias outras ciências, para que a gente possa, então, criar um equipamento, resolver algum problema, atender uma necessidade usando esse conhecimento. Isso é um marco temporal que vai nos possibilitar avançar muito mais rapidamente, de uma forma exponencial, em relação a tudo que até então a humanidade tinha desenvolvido até aí. Gente, me ouvem? Estão vendo a apresentação? Sim. Certo, obrigado. Então, continuando, gente. Então a gente começa, como eu falei, a engenharia moderna ela se caracteriza pela aplicação do conhecimento científico à solução dos problemas, como comentei, as ciências físicas, a matemática como ferramenta, a própria biologia, por exemplo, na engenharia agronômica, entre outras áreas. E aí, passando aqui, a gente pode pegar algumas ilustrações. Esses equipamentos eram desenvolvidos empiricamente, né? Na engenharia do passado, por tentativa, sem haver ali o cálculo para que você soubesse, por exemplo, nessa imagem da catapulta, qual deveria ser o comprimento, a energia. Se desenvolvia e aprimorava o equipamento ou a construção baseado na tentativa. Vamos fazer, a gente testa e ajusta, aumenta o comprimento, a força da mola, o peso que você vai usar. E aí eu faço uma observação dessa ilustração dessa máquina a vapor, que embora ela tenha sido aprimorada, mas os primeiros experimentos eles surgiram antes de se dominar
conceitos científicos como pressão, temperatura, várias descobertas que vieram posteriormente foram usadas para aprimorar. Então, muitos desses equipamentos ainda foram produzidos de forma empírica, ajustando e vamos pensar no TA, por exemplo, de TC, que os primeiros era todo manual. Aqui é um exemplo de como um equipamento que foi criado de uma forma empírica e gradualmente foi sendo aprimorado e posteriormente pôde ser melhorado com conhecimento científico. E pegando duas imagens de uma engenharia de obras, ou no caso aqui a primeira de uma cabine de um avião, que utiliza então na engenharia moderna, que aplica conhecimentos científicos, que calcula, que verifica, e uma usina hidrelétrica, como essa imagem aqui da usina de Itaipu, no Brasil, né? Que é multinacional, Brasil, Argentina e Paraguai. Então, se a gente pensar nessa distinção entre a engenharia do passado, aquela que trabalhava puramente com empiria, e a gente tem esse marco temporal em que a gente começa a utilizar o conhecimento científico para resolver problemas. Tá? E lembrando, se a gente pensar nesses 300 anos em que ocorreu a revolução, essa revolução industrial e todo o desenvolvimento, vamos arredondando para esse prazo, com todo o tempo que a humanidade já existe, é um tempo pequeno realmente, né? Bem, se a gente pensar em alguns pensadores, a gente tem o caso do Leonardo da Vinci, que viveu de 1452 a 1519 e foi um ser humano incrível, né? Um gênio, considerado um gênio por tudo que ele desenvolveu nas ciências, aliás, na pesquisa, tanto em construção e em desenvolvimento de equipamentos e como artista também, né? Como famoso por várias obras. E aqui algumas ilustrações de algumas máquinas que ele criou. E o Leonardo da Vinci tem uma curiosidade que e daqui a pouco tem uma outra imagem do Galileu, ele começou a estudar, por exemplo, pensando na engenharia civil, o comportamento de uma viga. Só que naquela época ele ainda associava a resistência da viga como ela sendo diretamente proporcional à área dela. A gente sabe que realmente quanto maior a área de uma viga, mais resistente ela é. Porém, a gente tem uma relação que a rigidez ela é elevada à inércia, por exemplo, que é diretamente proporcional à rigidez, são termos que a gente vai estudar mais para frente. Ela é relacionado à altura da viga elevada ao cubo. Então não é diretamente proporcional, mas já era uma primeira estimativa de alguém que observava que quanto maior a peça, maior era a resistência. E ele teve ele criou, então, deixou um legado de diversas criações que deram possibilidade para inspiração, inclusive, para várias outras construções e elementos feitos no futuro. Futuro depois do tempo em que ele esteve entre nós, né? Bem, então ainda em tempos comentando alguns pensadores aqui, a partir do século XVI e XVII, é que começam então, a aparecer mais consistentemente conhecimentos que dão impulso ao nascimento da ciência moderna, em que começam a aparecer mais pessoas que começam assim, todo o momento em que a humanidade vivia possibilitou o desenvolvimento de pesquisas e estudos que fossem aprimorando e permitindo o avanço de toda a ciência. Então a gente pode citar o Galilei, de 1564 a 1642, Johannes Kepler, o Copérnico, René Descartes, um grande pensador na área da filosofia e das ciências, Leibniz e Isaac Newton, que são considerados os criadores do cálculo diferencial, por exemplo, coisas que vocês devem estar estudando, já vão estudar em breve, nas disciplinas com o professor Luciano, o Charles Auguste Coulomb, entre outros grandes responsáveis desse período, então, em que a gente está começando a falar aqui, que foram contemporâneos aí, logo depois de Leonardo da Vinci. E aí, o caso também, assim como o da Vinci, o Galileu também estudou o comportamento de uma viga. Aqui é uma imagem que, segundo
registros de um trabalho dele. Essa ilustração era um trabalho do Galileu, em que ele estava pesquisando uma viga engastada, em que ele tentava encontrar uma relação de resistência e tamanho da peça. E ele também trabalhava com essa estimativa da resistência ser equivalente, ser diretamente proporcional à área. E como eu disse, ela é proporcional ao cubo da altura. Então, era muito próximo, considerando o conhecimento da época. Mas nem tudo deu certo nessa época. A gente pode citar algumas coisas que deram errados, de tentativas, e a importância do registro para a gente saber de experiências do que não devemos fazer novamente, como, por exemplo, Leibniz, em que os esforços dele que não deram certo para instalar uma bomba movida por moinho de vento para controlar a água de Minas, fracasso do Huygens no desenvolvimento de um motor eficiente movido a explosão de pólvora, ou a incapacidade de 3 matemáticos de renome que em 1742, nomeados pelo Papa, não conseguiram descobrir as causas dos problemas que estavam aparecendo no domo da Basílica de São Pedro. Era um problema que, claro, a gente poderia chamar hoje de patologia da construção ou de algum problema estrutural que já apresentava. Então, nem tudo, lógico que houve muitas coisas que não foram resolvidas e que estimularam outras pessoas a pesquisar. Bem, para passar isso, pessoal, a gente pode, então, o que eu queria destacar era como a gente tem muito estudo, muito conhecimento que a gente usa até hoje, que surgiu nessa época. Vamos citar o caso aqui do Coulomb, que calculou com boa precisão a resistência à flexão de vigas horizontais e em balanço também elaborou um método de cálculo de empuxos de terra sobre muros de arrimo, que até hoje é usado. A gente tem um método de validação, de cálculo, aliás, é um método de falha estrutural, que é o famoso método de Mohr-Coulomb, também chamado círculo de Mohr. E ele leva o nome de Mohr-Coulomb, que parte da formulação usa o estudo do Coulomb, que foi então desenvolvido para trabalhar com vigas e empuxos. Ele desenvolveu esse estudo em cima desses elementos, isso no século XVIII. E então até hoje parte dessa descoberta, desse conhecimento é usado. Bem, passando então para o segundo tópico, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Estamos em 15 aqui. Ainda me ouvem? Estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Tá, obrigado, gente. Então, falando da engenharia como uma profissão legal, da questão da regulamentação, né, da legalidade, a gente precisa lembrar de onde vem o termo engenharia, né? Então, a palavra engenharia, ela vem do termo latim ingênio, a palavra ingênio, que significa, numa tradução mais literal, a produção, produzir ou gerar um talento ou qualidade inata, ou seja, a capacidade de inventar, de engenhar, né? Seria a qualidade inata, a capacidade de alguém gerar uma solução, né, que nos remete a um entendimento do que é engenharia, a gente criar soluções, né, produção, criar formas de métodos ou alguma coisa que vai atender uma demanda nossa, né? Então, o primeiro emprego do termo engenheiro, segundo historiadores, foi feito na Itália, foi registrado na Itália, não tem uma data nesse registro, mas oficialmente a gente tem a primeira designação como engenheiro, foi feito então pelo rei Carlos V na França, mas apenas aqui no século XIV, mas foi apenas no século XVIII que começou a ser utilizada para identificar aqueles que faziam técnicas com base em princípio científico, como um profissional que trabalhava naquela área, desenvolver equipamento, uma edificação, uma moradia. Então, é somente no século XVIII que esse termo começa a ser usado então para designar uma profissão.
Antes disso, ele era usado para designar aquelas pessoas que se dedicavam a inventar ou a aplicação de engenhos, né? Mas aí vamos pensar no Da Vinci, por exemplo, que era um criador, ele era um inventor de coisas. Ele poderia ser considerado como, tranquilamente, como um excelente engenheiro, ou dentre outras habilidades, como artista, pintor, mas na parte de invenção. Mas naquela época, naquele momento da humanidade, não havia ainda essa terminologia da profissão, né? E então apenas em 1814 é que o termo engenharia ele foi dicionarizado em língua portuguesa, perdão. Foi adicionado no dicionário da língua portuguesa. Vejam, 1814. Pouco mais de 200 anos que essa palavra engenharia existe no dicionário de língua portuguesa. Bem, qual foi o primeiro registro de engenheiro civil? Foi o John Smeaton, um famoso engenheiro inglês que teria, segundo o que se tem de registro, se auto-intitulado engenheiro civil, indo encontro àquela definição que diferenciava da engenharia desenvolvida por militares, quando os civis puderam começar a estudar a engenharia. Então, aqui, sim, esse tópico para fazer o link com aquela relação, que o termo engenharia civil surge para diferenciar da engenharia militar. E aqui tem uma imagem, então, do John Smeaton e o farol de Eddystone, na Inglaterra também, que foi construído por ele em 1756 e é um marco na pesquisa do cimento e do concreto, porque foi um dos primeiras obras. Isso a gente ainda estava no início dos estudos do cimento, tanto que o cimento Portland é patenteado muito depois dessa data, né? Mas já se manufaturava o calcário e o clinker para produzir, e esse farol existe até hoje. Naturalmente ele passou por diversas reformas e recuperações, mas ele foi construído por esse engenheiro John Smeaton, que é considerado historicamente como o registro do primeiro engenheiro que se intitulou engenheiro civil, inclusive. Então, o primeiro profissional não militar que se intitulou como engenheiro, que se tem registro, repetindo, no Ocidente, é o John Smeaton, então, que no século XVIII. Bem, e aí, mais uma vez, para a gente destacar que o termo engenharia civil surgiu para diferenciar a profissão da engenharia militar. Passando rapidamente aqui para a gente falar. Desculpe que eu pulei o tópico aqui, que a gente já passa agora então, para o terceiro tópico, que são as primeiras escolas de engenharia no mundo, para falar rapidamente. Ainda no século XVIII, a gente tem vários cientistas franceses que ganharam destaque por todo o contexto regional que possibilitou o desenvolvimento de pesquisa. O primeiro que aparece aqui é o Simeon Denis Poisson, que viveu de 1781 a 1840. Eu vou destacar ele que vocês vão estudar muito em breve um coeficiente chamado coeficiente de Poisson, que é uma característica física dos materiais e representam a relação entre as deformações longitudinais e transversais de um determinado material. Por exemplo, no aço, o coeficiente de Poisson ele é 0,3, ele representa 0,3. E ele data dessa época, vejam. Como tantas coisas levaram o nome dos seus criadores, dentre o Poisson teve produções mais inovadoras também na área da matemática, mas na nossa área específica de engenharia civil, ele deixou esse legado que é um elemento que a gente vai estudar em resistência dos materiais. Bem provável que quem já tenha estudado um pouco, aliás, quem já fez técnico de edificações, talvez já ouviu falar desse termo quando estudou a disciplina de estabilidade ou de projeto estrutural, em algum momento talvez já ouviu falar. E aí eu cito aqui vários, para não falar a todos, mas como o Navier, Gustave Gaspard, e que contribuíram muito com a definição de técnicas científicas na fundação em Paris, em 1740. Perdão. Juntos, toda essa turma, trabalhando junto, ajudou com esse grupo de desenvolvimento a formar a primeira escola considerada de engenharia, que foi a École Polytechnique, Escola Politécnica, em Paris, em 1774, que tinha como finalidade ensinar as aplicações da matemática aos problemas da engenharia. Então vejam,
Até então, os problemas de engenharia eles eram muito estudados e tentava-se solucionar por pessoas que eram matemáticos, né? Matemáticos se utilizavam, tentavam resolver através desse olhar numérico. E ainda não se conhecia, ainda não se estudava até então. E a partir desse momento, a gente cita o Poisson como marca disso, em que começa a se estudar o comportamento físico dos elementos. Porque sem a gente considerar as propriedades físicas dos materiais, a matemática ela não resolve tudo. Ela é uma ferramenta indispensável, mas que ela é imprescindível a aplicação em conjunto com a física. Por exemplo, para resolver o problema de resistência estrutural, por exemplo. Então, a gente pega esse momento temporal, marca muito importante. Porém, já em 1506, em Veneza, tinha sido fundado pelo holandês Adrian Willaert a primeira escola dedicada à formação de engenheiros e artilheiros. Embora não havia ainda essa denominação profissional, a gente tem um registro anterior àquele comentado um pouco mais anteriormente, já do século XVIII, como o primeiro engenheiro, então, registrado desse forma. Vamos falar aqui, então, que por volta do século XVIII, a gente registrou um significativo desenvolvimento nas áreas como extração de minério, siderurgia e metalurgia, todos relacionados à Revolução Industrial, que demandava muitos metais. E também de áreas como pontes, estradas e canais que formavam a base da engenharia civil. E todas essas atividades sempre foram fruto do trabalho de práticos. O que eram os práticos? Hoje muita gente vocês já devem ter ouvido falar desse termo provavelmente, que as pessoas que trabalham na execução de uma determinada atividade sem ter necessariamente a formação acadêmica daquele ofício, né? Eu gostaria então de passar aqui rapidamente por algumas coisas para a gente não se alongar, e aí fica, né, pessoal, o registro, esse material vai ser enviado em PDF, vai ficar disponível. A ideia, como dita no começo, não é a gente se aprofundar, ter uma aula que poderia ser criada numa disciplina toda para se aprofundar, mas é dar um apanhado temporal para a gente finalizar, voltando para aquele nosso artigo e para a nossa região. Então, em 1747, a gente tem na França o que é considerada a primeira escola de engenharia, que eu falo agora, que com essa criação, voltando aqui, com essa turma toda aqui, que trabalhou e desenvolveu muitas pesquisas, permitiu que fosse fundada, entre outras coisas, a École de Ponts et Chaussées. Seria me perdoem que eu não sei nada de francês, mas numa tradução mais simples seria a Escola de Pontes e Castelos, né? Então seria pontes e edificações para se construir. Então a gente tem data ali do século XVIII, 1747. Em 1778 é implantada a Escola de Minas e em 1794 o Conservatório de Artes e Mestres. Eu acho que é mestre, tá? Me desculpem se não for. Como eu disse, conheço quase nada de francês. E todas essas escolas eram voltadas para o ensino prático, diferente, portanto, da escola politécnica, estabelecendo assim uma divisão da engenharia em dois campos, a dos engenheiros práticos e dos teóricos. Então, os práticos é como se fosse aqueles profissionais, aquelas pessoas que trabalhavam na execução, sem compreender os métodos por trás no dimensionamento e nos cálculos. E os teóricos, o que se utilizavam de conhecimento científico e que poderiam, portanto, desenvolver o projeto e, a partir disso, otimizá-lo, aprimorá-lo e compreender por trás, que é a engenharia que a gente utiliza hoje, né? A gente não sai por aí, vamos construir um prédio aqui, vamos tentar construir ele com essa altura e ver se dá certo. Nós primeiro fazemos um estudo, uma maquete eletrônica, fazemos modelagem numérica, simulações, fazemos um modelo reduzido, que é muito mais eficiente, seguro e econômico do que a gente sair construindo, testando, se não deu certo, caiu, fazer outro, né? Então, é uma forma de diferenciar esses tópicos. Bom, questões temporais para a gente fechar. E a gente pode citar aqui já as escolas, então, nos países de língua alemã, em Praga,
em 1806, registrada, a gente tem o registro da primeira, em Viena, 1815, em Karlsruhe, acho que é assim que pronuncia, 1825, e Munique, em 1827. Então, vejam, aproximado um pouco aqui de mais de 200 anos, a pouco menos de 200 anos, as primeiras escolas fundadas, as primeiras escolas de engenharia. E a gente pode ainda falar que é mais a escola que teve maior importância, teve no aparecimento da engenharia moderna, foi de Zurique, em 1854. Então, alguns anos depois, já que é muito próximo, do que a gente vai ver depois, contemporânea à fundação da nossa primeira escola de engenharia militar, que depois da origem a escola civil no Brasil, e foi no meados aí também do século XIX. Bem, nos Estados Unidos a gente tem alguns registros, como o MIT de 1865, na Califórnia em 1919, e o Carnegie Institute of Technology em 1905. A gente tem ainda a escola de engenharia mais antiga registrada, no caso dos Estados Unidos, em 1824. Essas anteriores, elas são as que com essa denominação. A gente pegar no Brasil, se a gente pensar hoje, inclusive essa semana, a Universidade Federal do Rio de Janeiro completou 100 anos, né? E ela vamos dizer, ela é a continuação, recebeu esse nome utilizando o que era antes a Universidade do Brasil, que a gente vai ver que era, por sua vez, descendente da primeira escola não militar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, com essa nomenclatura, se a gente pensar nessas datas colocadas, são as que registram com essa nomenclatura, mas muitas delas já existiam um bom tempo anteriormente. E aí, ainda, entretanto, desde 1794 já havia a primeira escola de engenharia dos Estados Unidos, que era a Academia Militar de West Point, também sempre voltados para desenvolvimento de artilharia, de fortificações para proteger contra a guerra. Eu queria falar, então, rapidamente agora, para a gente dar uma retomada aqui, e aí ir para a parte brasileira, de algumas datas temporais, mas antes eu vou perguntar mais uma vez, vocês me escutam? Continuam acompanhando? Ainda estão por aqui? Desculpa. Sim, professor. Tá certo. Então, falando de alguns momentos, fatos marcantes que a gente pode citar, assim, que possibilitaram uma descoberta e que todas elas são usadas até hoje. Então, em 1120, o Francis Bacon preconiza o método experimental. Então, ele define o que é um método, uma metodologia experimental. Em 1637, o Descartes publica o primeiro tratado de geometria analítica e formula as leis da refração, lembrando o plano cartesiano, que vocês já devem ter ouvido falar muito, né, de estudar na matemática. Ele tem esse nome em referência ao René Descartes, que foi o criador do método cartesiano e, então, na matemática do plano cartesiano. Em 1642, o Blaise Pascal constrói a primeira máquina de calcular. Em 1660, estabelecida a lei de Hooke, que é o princípio básico para o estudo da resistência dos materiais, ciência básica da engenharia, né, como as molas, né. A lei de Hooke ela é fundamental para a gente, por exemplo, estudar o o módulo de elasticidade, o módulo de Young, que também é um cientista um pensador que foi o primeiro que desenvolveu, que registrou o estudo disso. Então, se utiliza a lei de Hooke. Em 1674, o cálculo infinitesimal, que é uma ferramenta básica para a gente na engenharia, e vocês começarão a estudar agora, já no primeiro semestre, ele foi, então, postulado, que está inventado, mas foi postulado com os primeiros registros pelo Newton e pelo Leibniz, né, contemporâneos que tiveram os primeiros estudos na área do cálculo diferencial. Stephen Gray, em 1729, descobre que há corpos condutores e não condutores de eletricidade. O Kleist inventa em 1745 o capacitor elétrico. Em 52, também tudo no século XVIII, Benjamin Franklin inventa o para-raios.
James Watt inventa o condensador, que é um componente fundamental para o motor a vapor, em 1764. Em 1768, Gaspar Monge cria geometria descritiva. Pierre Simon, em 75, inventa a turbina d'água. O Lavoisier, em 1789, enuncia a lei da conservação da massa, importantíssimo para diversas áreas da ciência. Em 90, no ano seguinte, ele publica a tábua dos 31 primeiros elementos químicos. Alessandro Volta, em 1800, constrói a primeira bateria de zinco e chapa de cobre. A gente pode falar ainda de 1802, do Joseph Gay Lucas, formula a lei da dilatação dos gases. E em 1805, o Joseph Fourier formula a teoria do desenvolvimento das funções em série trigonométrica, e até hoje a gente usa muito na engenharia, sobretudo na parte dinâmica, as transformadas de Fourier, de Laplace e Fourier, que é mais antigo. Então vejam, mais de 200 anos atrás a gente utiliza muito, até por exemplo, um eletrocardiograma utiliza-se das funções de Fourier para solucionar e gerar aquele gráfico que o médico, por exemplo, faz a leitura. O Avogadro, em 1811, formula a hipótese sobre a composição molecular dos gases. Em 14, George Stephenson constrói a primeira locomotiva. A gente tem em 19 o Hans Dest, o eletromagnetismo. Carnot, em 24, com a termodinâmica. O Nelson, em 25, constrói o primeiro alto-forno. Faraday descobre sobre a indução eletromagnética. A gente conhece a famosa gaiola de Faraday, que leva o nome dele. Em 1834, o Charles Babbage inventa a máquina analítica, o ancestral do computador. Morse, em 37, com os telégrafos. Passar rapidamente alguns aqui para a gente poder agilizar. Lembrando, pessoal, que vai ficar esse material todo, eu queria falar do Randolph Diesel, né? Que em 1892 ele inventa e patenteia, e em seguida começa a produzir industrialmente o motor de combustão interna, que leva o nome, que dá até nome ao combustível até hoje, né? Que é o óleo diesel. Então, dessa década aqui, pouco mais de aproximadamente 130 anos. São apenas alguns exemplos, né, que a gente pode pegar da arrancada decisiva de vários elementos. Eu não podia deixar de falar, para a gente passar, o Joseph Monnier, em 1867, ele, na verdade, ele aqui está em invento, mas ele patenteia, é o primeiro que patenteia o processo de construção do concreto reforçado, que é o concreto armado. Já se estudava bastante desde algumas décadas anteriores ao Joseph, a essa data aqui de registro, na verdade, a associação do aço com o concreto. E nessa data é onde há o registro da patente por ele, do que depois ficou famoso como sendo concreto armado. Bem, vamos voltar para o Brasil, então. Agora falando do nosso país, no Brasil e no Pará, né? Considerando o tempo aqui, pessoal, nós temos até nós pararmos mais uns 20 minutos, eu vou agilizar um pouco para a gente poder, pelo menos, pontuar um pouco sobre o nosso artigo e depois vamos para a live, tá? Então, é difícil estabelecer o início da atividade da engenharia no Brasil, né? Se a gente falar em engenharia como tecnologia de construção, os povos originários indígenas que já viviam antes da chegada dos colonizadores, dos portugueses, já dominavam algumas tecnologias. Então, e depois, com a chegada, outras foram introduzidas no nosso território. Então, já se pode falar dessa forma de construção como engenharia, assim como mundialmente, há muitos séculos. Porém, a gente pensar em termos de escolas de engenharia, a primeira escola criada com a finalidade de formar profissionais para construir foi a Academia Real Militar, criada em 4 de dezembro de 1810, ainda no tempo colonial, pelo príncipe regente, então o Dom Pedro, e futuro rei, desculpa, o Dom João VI, que substituiu a Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho, que foi instalada em 17 de dezembro de 1792. Então, ela é registrada como a primeira escola de engenharia, ainda no período colonial, né? Depois da dependência, em 1822,
A Academia Militar do Rio de Janeiro teve seu nome alterado para Academia Imperial Militar e depois para Academia Militar da Corte. Mas sempre vejo que há sempre o fator militar presente nelas. Em 1823, então, começam a ser permitidas as matrículas de alunos civis, já no ano seguinte à independência. E, finalmente, em 1858, pouco mais de 25 anos depois, 35 anos depois, a gente passou a se denominar Escola Central, que aí então foi destinado ao ensino da matemática, ciências físicas e naturais e das doutrinas, aqui tem esse termo, doutrinas que seriam elementos básicos da engenharia civil. Então, engenharia, lembrando que a engenharia civil era o que diferenciava da militar. E aqui já começa a ter um pouco de relação com o artigo que vocês leram. O ensino militar ele ficou a cargo das escolas de aplicação do Exército e da Escola Militar do Rio Grande do Sul. Então, essa data, essa criação da Escola Central, que no artigo ele chama de Academia Central, que é de 1858, é o primeiro registro do estudo da engenharia não militar, do estudo de uma escola que era não militar para compor ciências e engenharia. Vejam. Aí eu volto para a questão temporal. Isso tem pouco mais de 150 anos. Então é muito recente, se a gente pensar do ponto de vista de sociedade, é muito recente. Como tantos outros acontecimentos históricos do Brasil, o Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão na América. Me perdoe se eu estiver equivocado, eu estou pensando se foi na América ou no mundo, mas acho que na América. Dentre outras coisas que todo esse processo cultural das elites brasileiras que não queriam abrir mão do modo de produção que escravizava as pessoas, né, que escravizava negros vindo da África, isso demorou, amarrou muito o desenvolvimento da nossa, amarrou entre aspas, ele dificultou o avanço da engenharia, que essencialmente tinha por objetivo desenvolver soluções que aprimorassem, que fizessem o progresso de toda a sociedade, de todas as formas de produção. A gente pega então, por exemplo, em 1874, é fundada a partir da Escola Central, a partir da Escola Central, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que sucedeu, né, a sucessora direta da antiga Escola Central, e aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração desse período. Em 76, também, contemporaneamente a isso, 1876 tem a fundação da Escola de Minas de Ouro Preto, que até hoje, né, ela foi incorporada à UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Ela foi a sucessora da Escola de Minas, no caso, toda a estrutura, ela caminhou para esse sentido. E em 1893, a Politécnica de São Paulo. Em 1896, a gente teve a fundação da Politécnica Mackenzie e a Escola de Engenharia do Recife. Em 1897, a fundação da Politécnica da Bahia e da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Então, a gente vê Minas, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Bahia. E quando é que chega no Pará? Né? Aí entra o artigo que vocês viram. Então, já no final do século XIX, início do século XX, nós tínhamos muitos, não sei se muitos, corrigindo, havia profissionais que trabalhavam no desenvolvimento da engenharia no Estado, e naquela época, durante a Belle Époque, em que houve um enriquecimento e um investimento na urbanização da cidade de Belém, os profissionais que ali atuavam, vocês devem ter visto no artigo, eram formados em outros locais, essencialmente no exterior. Muitos estudavam no Rio de Janeiro, que até então era a única escola brasileira, e alguns no exterior. E é só em 1931 que é criada a primeira escola da região norte, a Escola de Engenharia do Pará, que foi a primeira do norte, e que depois foi incorporada ao FPA em 1957. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Em termos de exercício profissional no Brasil, para a gente não perder a cronologia, por volta de 1900 é que o exercício profissional deixa de ser livre e passa a ser regulamentado. Quando fala de livre, é que não havia ainda uma regulamentação legal, como hoje, por exemplo, o CREA. Né? Não basta você ter o diploma, você precisa
existe um órgão que regulamenta através do registro dos títulos, e esse órgão hoje é o CREA. Então, em 1900 aqui, ele começa a ser regulamentado, e a primeira profissão a ser regulamentada no Brasil foi a de engenheiro agrimensor. Então, veja como o Brasil sempre foi, ainda era, o forte era a produção agrícola, as monoculturas, a exportação de matérias-primas, e o engenheiro agrimensor a engenharia de agrimensura foi a primeira a ser registrada. 31, a Escola de Engenharia do Pará, e em 1933, 2 anos depois da criação da Escola do Pará, é que regulamentou essas profissões de engenheiro agrônomo e engenheiro civil com a criação do sistema CONFEA-CREA, que até hoje são vigentes no nosso país. E aí eu volto a falar para vocês refletirem um pouco sobre essa temporalidade, né, que é algo muito recente dentro desse contexto. Vou voltar aqui para vocês, gente, até aqui. Vocês têm alguma pergunta, gostariam de colocar alguma coisa? Essa parte inicial, aliás, já estamos finalizando, mas eu queria apresentar esse histórico breve para a gente finalizar agora com uma coisa contextualizada mais do nosso estado e região. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, uma pergunta? Tem algo a colocar? A falar, dar um oi, ligar a sua câmera, fazer alguma coisa? Estão me ouvindo? Sem nada a comentar. Tá bom. Lembrando que eu fico... Tá tudo certo. Tá bom, cara. Obrigado. Também obrigado a Isaías, Marcos, Juliane, ok. Lembrando que às vezes a gente... Como eu estou sozinho, né, aqui, assim, vocês provavelmente estão vendo, a gente precisa fazer isso para saber se não está falando só. Realmente não tem ninguém ouvindo, né? Então, a gente vai aos pouquinhos se adaptando a isso. Para a gente se encaminhar. Aqui, então, mais uma vez falando da criação da Escola de Engenharia do Pará, a EEP, que foi a primeira do Norte, em 31. Aqui tem um símbolo comemorativo que o CREA criou em 2011, no aniversário de 80 anos da Escola de Engenharia. Só um instantinho, desculpa. E essa imagem aqui do laboratório da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Pará, no caso, quando já foi incorporada, quando a Escola de Engenharia foi incorporada à UFPA. Isso já na década de 50, vamos falar um pouco desse histórico aqui. Então, essa é uma imagem, e eu vou falar uma coisa interessante, para mim é muito nostálgico ver essa imagem, porque essa prensa que está na imagem, eu acredito que essa imagem é da década de 70, que é quando a escola, embora ela tenha se incorporado à UFPA em 57, que é quando a UFPA foi criada, através da junção de outras escolas, como a de Direito e a de Medicina, o curso só foi para o campus do Guamá, onde é o primeiro campus da UFPA, na década de 70. Então, ainda ela ficou alguns anos funcionando, sendo UFPA, mas na antiga sede da EEP. E essa imagem, eu acredito que já é do início da UFPA, e essa prensa ainda existe no Laboratório de Engenharia Civil, essa mesma prensa, que é uma prensa de ensaio de tração e compressão, uma prensa universal, que é um equipamento suíço e de altíssima precisão, e até hoje é utilizada na escola, assim, nas disciplinas e dentro da hoje, então, Faculdade de Engenharia Civil do ITEC, da UFPA. Então, para fazer esse comentário, porque é uma imagem antiga, mas que até hoje esse equipamento continua sendo usado, é um equipamento de excelente qualidade, né? Então, como eu comentei aqui o texto, esse texto, por exemplo, é do professor Oswaldo Coimbra, que tive a honra de ser aluno nos primeiros anos da engenharia na UFPA, que é paraense, de Belém, e é professor, eu acredito que já está aposentado, mas foi professor durante muitos anos. Ele trabalhava com o estudo da história na engenharia, tinha um grupo de pesquisa na área de história, e esse texto ele comenta aqui, então, que a Escola de Engenharia, a sigla EEP, ela só se perdeu, ou talvez, aqui ele coloca como forma
de que ela ainda se manteve até os anos 1970, né, que quando ela foi transferida para dentro do campus do Guamá, que é onde fica o campus central da UFPA. Mas antes, né, mais de uma década antes, que em meados do ano de 1957, ela já havia se fundido com outras escolas superiores, como a de Direito e a de Medicina, para dar origem à UFPA, que é a nossa Universidade Federal do Pará, que juntou que eram escolas isoladas, transformando em universidade, e posteriormente é que foi fisicamente. Primeiro ela surge como organização formal, como pessoa jurídica e formalizando, mas só algum tempo depois é que fisicamente o campus é inaugurado e as coisas vão para lá, né? Aí falando um pouco de Santarém, né, só para antes de passar para a nossa cidade, a gente pensa aqui então que tem há pouco mais, a UFPA fez 60 anos em 2000, ela fez 63 esse ano, né? 63 anos, então ela é jovem, se a gente pensar também nessa questão temporal. E se a gente pensar em Santarém, em termos de engenharia, né, eu trouxe aqui um momento histórico, que foi na década de 70, e eu trago isso porque é uma questão que colocou Santarém, na nossa cidade, sendo vista como um ponto de criação, de estabelecimento de técnicas de construção, do que havia de mais moderno até então. Tem todas, assim, embora eu tenha muita resistência a falar de coisas desse período, aliás, resistência não, é importante a gente destacar que esse projeto foi um projeto, né, feito durante a ditadura militar no Brasil. Então, que em 1970, através de um decreto federal, o 2º Batalhão Rodoviário, que era sediado em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, ele foi transformado no 8º BEC, o Batalhão de Engenharia e Construção, e transferido para Santarém. Então, o projeto era a construção da rodovia 63, a BR-163, Cuiabá-Santarém. Então, eu coloco esse destaque, por quê? Porque é o momento em que Santarém se transforma, passa a figurar como uma cidade referenciada como ponto de construção. No caso, iniciou nessa questão. A cidade, lógico, nós sabemos, a cidade tinha muito mais, já tinha décadas de existência como centro comercial, como referência, mas ainda não havia, por exemplo, desenvolvimento. Não havia uma escola ainda, né, de engenharia, e eu confesso que por toda essa questão da pandemia a gente fica limitado a fazer, mas eu tenho muito interesse em aprimorar a pesquisa para a gente estudar, e eu espero que vocês, a turma específica de vocês, com a professora Lucimar, que trabalha no estudo dos tópicos de arquitetura, ela possa abordar um pouco isso, e a gente ainda vai ter tempo, lógico, ao longo do ano. Eu faço a ressalva que todo esse contexto dificultou a gente realizar pesquisas nos nossos museus, nossos arquivos locais, para verificar outros momentos históricos, né? Então eu destaco esse aqui, que foi então na década de 70, e o BEC, todo mundo já deve ter passado em frente, saber onde fica, e até hoje ele está sediado, né, na nossa cidade. E se a gente pensar em primeiro curso, né, e até hoje consultei os demais colegas, o professor Augusto comentou comigo, o primeiro curso de Engenharia Civil em Santarém foi o da UBRA, né? Ele não lembrava da data, mas até eu queria perguntar se alguém souber quando a primeira turma começou, mas no site da UBRA eu vi que eles iniciaram em Santarém em 1990, mas eu não sei se o curso de Engenharia Civil já existia desde o começo da UBRA em Santarém. Tem uma data de 2007 que eles comentam que eles mudaram de nomenclatura, mas também não dá para compreender se é quando começou o curso específico de civil. E aí, se a gente pensar finalmente no primeiro curso de uma instituição pública na nossa cidade, sendo Santarém a terceira maior cidade do estado, sendo o maior centro comercial e cidade fora da região metropolitana, só teve a primeiro curso de uma instituição pública, o nosso, de IFPA, com a primeira turma em 2018. E vocês são a terceira turma. Então, eu vejo como isso é muito simbólico para a gente pensar. E eu lembro muito, por exemplo, de alguns relatos naquela nossa primeira conversa,
em que eu lembro de alguns colegas que comentaram que gostariam de fazer outro curso, mas que não tem na cidade, e no momento não tem condição de ir para outra cidade, como Belém, outra região. E eu lembro eu tive colegas que, não da minha sala, mas que foram colegas de grupo de pesquisa depois, lembro de dois específicos que são de Santarém, e que, por exemplo, não tiveram a oportunidade de fazer o curso. Na época não havia nenhum curso público na cidade, precisavam ir até Belém para estudar engenharia. Fomos então colegas na UFPA. Então eu comento isso para a gente observar que fora de Belém é muito recente mesmo, em pessoal nosso estado que é continental, mas que tem cidades centenárias, como Santarém, e outras cidades que não necessariamente de fundação da cidade, mas que enquanto localidade tem muito mais tempo, é muito recente a criação dos cursos públicos. Então, por exemplo, Marabá, a Unifespa, que foi desmembrada da UFPA, a primeira turma de engenharia começou em 2013, 7 anos. Aliás, eu acho que, me perdoa, acho que 2014, 2013, quando o curso começou, as articulações, a primeira turma entrou, vestibular, a primeira turma, se não me falha a memória, começou a cursar em 2014. Então deve ter formado a primeira turma ano passado ou esse ano. Santarém nós temos, então, a nossa instituição, a primeira. E outras cidades, então, hoje a gente tem Tucuruí, a UFPA, o campus de Tucuruí, temos em outros, por exemplo, em Conceição do Araguaia, o IF também, a nossa instituição, deve abrir a primeira turma ano que vem, da qual eu pude contribuir um pouco com a criação do curso, que vai ser implantado. Então é muito recente. Então, se a gente pegar o nosso histórico, enquanto criação de escolas, para a gente paralisar agora até, é muito recente a nossa história. E aí eu pergunto para vocês, para a gente, antes de ir para a live, sobre o artigo, vocês observaram, a gente vai retomar essa discussão depois, mas alguém se perguntou assim, quem podia estudar engenharia naquela época da criação da primeira escola de engenharia? Será que era uma coisa assim, que era de fácil acesso, ou só algumas pessoas podiam acessar aquilo? Alguém observou e poderia falar um pouquinho disso? Eu falei muito até agora, eu queria ouvir vocês também. Dá de perceber que era meio elitizado, né? Ia ser para uma parte mais, o pessoal que tinha dinheiro. Exatamente. Pelo menos foi o que eu achei. Cara, exatamente, é isso mesmo. Né? Tanto que a AEP, quando ela surgiu, naquele momento, ela era uma escola privada. Né? Você tinha que pagar para estudar. Então, daí é fácil associar que só quem tinha condição, e a desigualdade no Brasil, a desigualdade social, ela não começou, né, nesse século que a gente vive, ela é histórica desde esse processo. A gente comentou durante esse histórico nosso que toda a resistência dos latifundiários brasileiros... E ela não acabou, né? Não, de forma alguma, e por isso que é importante a gente trazer esse histórico para compreender. Por que eu culminei depois de toda essa discussão aqui? Para a gente observar que a gente ainda tem, e aos poucos a gente vai rompendo com essa forma tradicional e essas coisas, como o primeiro curso público na cidade. Isso é uma forma da gente observar a necessidade de mais localidades. E não pensando só, muita gente fala, mas na demanda de mercado. Não é o mercado, né? Mas é no acesso à educação como direito fundamental, que está na Constituição de 88. Então, é importante que as instituições públicas sejam valorizadas e sejam, não só pela população, mas pelo governo, né, nas verbas. Não tem como não falar, para o ano que vem já existe a previsão de um corte de mais de 18% aproximadamente na verba, chamada verbas de custeio das universidades e institutos. Se já foi apertado esse ano, imagina com menos de 18%. Então, todo esse contexto, o papel dele é a gente poder
observar a importância da gente pegar esse histórico e ver como é muito recente o acesso, por exemplo, para vocês. Hoje tem uma instituição pública aqui na nossa cidade para acessar um curso superior nessa área de engenharia civil, olhando para trás, em que só podia fazer quem tinha muita condição, né? E aí o artigo vem para falar um pouco dessa criação e também a gente observava, como o Caio comentou, né? Obrigado pela contribuição, Caio, que só era, pegando a sua fala, era totalmente elitizado, né? Você tinha que ter... E a gente tem nomes aí muito importantes, assim, a gente pega importantes no ponto de vista, no contexto histórico, né? Como Bolonha, por exemplo, tem o Palacete Bolonha, que é um centro, que é um prédio histórico belíssimo em Belém, tombado. Figuras como Fernando Guilhom, que foi governador, figuras como o Augusto Meira, né? Então, pessoas que são figuras históricas, tiveram um papel importante, mas que a qual era restrito a esse pequeno grupo o acesso à educação, acesso à formação. Coisa que a gente, enquanto instituição, e aqui eu falo agora como professor do IFPA, como instituição pública federal de ensino que tem o objetivo de atender, de prestar educação de qualidade, gratuita, né, para todos, dentro, lógico, da regulamentação, mas para trazer esse histórico para a gente observar isso, né. Já tinha pensado nesse contexto histórico, aí eu falo para vocês, é muito recente, a gente falar em 100 anos, a gente pensar que a primeira escola no Pará tem vai fazer, ano que vem 90, né? Ano que vem fará 90 anos da fundação da primeira escola no estado. Apenas 4 anos antes disso, em 2018, aliás, 3, se a gente fosse falar realmente, 3, que a primeira turma iniciou na nossa cidade. Para mim isso é muito simbólico, então eu fiz questão de destacar, a gente observar como nós ainda temos, e é um orgulho, uma honra poder estar falando disso com vocês, né? Em breve muitos de vocês poderão, alguns também estar fazendo isso, fomentando outras instituições, fazendo pesquisa. Como eu disse no começo, é importante a gente pegar o histórico, saber de onde nós viemos, para lembrar para onde a gente quer ir, né? Sem perder em vista isso. Gente, estão vendo a hora aí no celular de vocês? Estão me ouvindo ainda? Sim. Sim? Sim, professor, estamos ouvindo, sim. Pronto. Então vamos fazer aquela nossa pausa agora. Eu até estendi um pouco mais do que eu pretendia. Para a gente, 7 horas, assistir a live lá no YouTube. Tudo bem? Acabando, hoje eu vou mediar, então eu preciso até me reunir já para encaminhar lá. Aí acabando a live, a gente dá aquele intervalo de mais 10 minutos e retoma para cá, para a gente então partir para a discussão que eu não deu tempo de fazer agora e concluir e encaminhar outras coisas da aula. Já vai fazer relação ao que o professor Emerson, que é o palestrante de hoje, vai falar. Tudo bem? Ok, professor. Certo, professor. Então eu vou já desligar minha câmera aqui, primeiro pausar a gravação.